Bom dia, quarto ano! Como vocês estão? Hoje a gente vai para a nossa primeira aula de geografia e eu vi que vocês estão estudando um assunto super bacana, que são os relevos, né? Hoje a gente vai ver um assunto super interessante que diz que a Terra mexe. Como assim a Terra mexe? Para onde que esse lugar mexe? Aonde que ela mexe? E antes de tudo, eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Vocês sabiam que nem sempre a Terra foi assim? Há muito tempo atrás, nossa superfície era completamente diferente, mas com o decorrer de alguns fenômenos, as coisas começaram a mudar. Devido ao movimento das placas tectônicas que estão abaixo da crosta terrestre, a nossa superfície se fragmentou com o passar de milhões de anos. Assim, todos os continentes do nosso planeta Terra foram formados. Legal, né? E tem mais uma coisa muito interessante. Apesar de já ter passado tanto tempo de todas essas transformações nos nossos continentes, ainda esses fenômenos acontecem. Porém, agora eles não acontecem de uma maneira tão forte que acabe separando tanto espaço terrestre assim. Por exemplo, o Brasil é um país que está localizado exatamente em cima de uma placa tectônica. O que acontece? Como não tem nenhuma rachadura e ela é uma placa inteira, a gente não consegue sentir os terremotos. Por isso que no Brasil a gente não vê nenhuma dessas notícias que diz que, nossa, teve um terremoto que derrubou toda uma cidade, que matou muitas pessoas. Isso acontece em outros continentes que têm essas placas bem mais fragmentadas. Quando essas placas se colidem, é onde acontece o terremoto. E agora eu vou explicar para vocês aonde essas placas estão. Essas placas tectônicas estão localizadas logo abaixo da nossa superfície. O que acontece é que, por conta do movimento do magma, uma outra camada que está logo abaixo dessas placas fazem com que as placas tectônicas andem por aí. Esses movimentos podem medir de 3 a 10 centímetros por ano ou até mais. Muito legal, né? Vocês já tinham visto isso? Já tinham visto que tem tanta coisa assim dentro do planeta Terra? Muito interessante, né? Aí o que acontece? Como no Brasil a gente está em cima dessa placa, quando ela se colide com outra, que é um pouco mais distante, a gente acaba sentindo um tremor muito leve. Então, um tempo atrás, vocês até ouviram no jornal, né, que lá no Rio Grande do Sul, lá naqueles países mais para cima, as pessoas acabaram sentindo um leve tremor. Então, ele foi muito leve, porque realmente foi a placa que está embaixo de nós, que se colidiu com outra, porém é muito longe daqui, então a gente não sente, tá? Existe um lugarzinho que ele tem esse fragmento na placa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Se vocês olharem aqui, o Brasil ele tem divisa com Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Bem no cantinho, essa placa acaba e começa a placa que está debaixo dos outros países. Então ali é bem mais propício de ter alguma catástrofe ambiental desse jeito. Mas aqui no Brasil é muito raro. Agora, vocês podem estar me perguntando se só os terremotos são consequências desses movimentos. E eu falo para vocês que não. A gente também tem os maremotos, os tsunamis, aquelas ondas gigantes que acabam invadindo algumas cidades litorâneas, e tudo isso acontece porque essas placas acabam se batendo, tá? Uma consequência muito grande disso é a alteração do nosso relevo. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês terem ideia do que aconteceu com o litoral depois que ele passou por um terremoto, para vocês verem o quanto modifica um ambiente. Aqui
Temos um exemplo bem claro do que uma catástrofe ambiental pode modificar em um ambiente. Na imagem da esquerda, a faixa de areia de solo coberto de vegetação da costa da Sumatra, na Indonésia. Essa imagem é de 2004, anterior ao tsunami ocorrido em 26 de dezembro desse mesmo ano. Na imagem do lado, que é de janeiro de 2005, o relevo local se mostra muito alterado pelo tsunami. Parte da faixa de areia que formava a costa foi removida e a área de vegetação diminuiu bastante, expondo grande quantidade do solo. Viram como fica diferente? Isso acontece em vários outros lugares. Podem surgir montanhas, podem surgir vulcões, pode acabar mexendo no nível de algum lago, alguma coisa, porque essas placas ou se juntam ou acabam se separando, tá? No Brasil, é muito mais comum os desastres relacionados a deslizamentos. Esses deslizamentos geralmente acontecem em lugares que são mais inclinados. O que acontece? Algumas pessoas acabam invadindo esses lugares, tirando a vegetação e construindo casas. As raízes das árvores, elas são as principais responsáveis por segurar essa terra. Quando as pessoas acabam tirando ela, essa água da chuva acaba caindo direto na terra, não é tão filtrada pelas árvores e essa terra acaba toda deslizando, que é onde acabam vocês vendo notícias de deslizamentos em lugares que teve muita chuva, que acabou machucando muita gente, destruindo várias casas. Porém, no Brasil, isso é muito mais comum porque as pessoas daqui acabam sendo bem mais invasivas nesse sentido. Então, elas acabam indo para lugares que não deveriam e acabam causando esses deslizamentos. Gente, depois de todas essas explicações, de vários conteúdos e várias imagens, a apostila, ali na página 196, traz um texto que também explica sobre esses movimentos, terremotos, maremotos, tsunamis. Eu quero que vocês leiam e respondam as questões a seguir, tá? E na página 198, a gente também tem um textinho sobre os deslizamentos, que explica de uma forma mais breve o que acontece. E ali na frente também tem algumas questões, tá? Quero que vocês respondam. Na nossa videochamada de amanhã a gente vai corrigir. Vou pegar no pé de quem não fazer, porque essa aula ficou muito boa, né? Fala a verdade. Meu Deus. Eu achei que ele nem ia aparecer hoje. Cadê esse bicho? Olha aqui, gente, quem apareceu! Nosso amigo! O que será que ele trouxe pra gente hoje? Vamos ver? Antes de eu dar a dica, eu recebi alguns palpites, sabia? Me falaram que pode ser uma moeda, mas não é. É um caminhão, um trator, um avião, também não é. Um saco de feijão, e também não é. Vou mandar lá na agenda tudo que esses colegas falaram pra vocês não darem nenhum palpite repetido. Agora vamos pra próxima dica? Interessante, pode ser muita coisa. Praticamente, na maioria das vezes, um retângulo soa. Nossa, gente, mas um retângulo? Como assim? Tem muita coisa que pode ser um retângulo. Gente, eu cortei porque eu espirrei. E o meu espirro é muito feio. E daí eu tirei ele pra vocês não verem. Mas, vocês já viram a dica. Quero saber se vocês têm algum palpite. O que vocês acham que pode ser. Lembrem que é muito pesado. Que pessoas normais não comem. Olha, nem era pra mim repetir as dicas e eu tô repetindo porque eu sou muito boazinha. Quero ver, hein? Ó. Não sei. Tô esperando, hein? Beijo, gente. Qualquer dúvida, pode me falar comigo.